E a Corte Arbitral do Esporte deu vitória para o Santos no caso Cueva, que também tem a participação do clube mexicano Pachuca. Então vamos falar sobre isso, os valores, se ainda existe mais algum recurso, quando o Santos vai receber esse dinheiro. Fica comigo até o final do vídeo para você não perder nenhuma informação. E falando em não perder nenhuma informação, essa matéria que nós vamos repercutir aqui no vídeo tá lá no aplicativo da OneFootball. Vou ler aqui, inclusive, a matéria para vocês, para a gente debater também, né, entender melhor sobre isso, mas já faço o convite para você baixar o aplicativo da OneFootball no seu celular, é completamente gratuito. Além das notícias do Santos, você consegue acompanhar os jogos em tempo real, tem as notícias, escalações, gols, melhores momentos, além também de conseguir acompanhar tudo que está acontecendo nas principais ligas do mundo, inclusive na Bundesliga, com transmissão ao vivo e também sem pagar nada por isso. Então, link na descrição ou através do QR Code que está na sua tela. Bom, antes da gente ler aqui a matéria que fala, né, sobre essa decisão do CAS, só para a gente recordar esse caso Cueva, como que começou. Em 2019, a pedido do Sampaoli, né, o Sampaoli pediu vários meias, o Santos não conseguiu fechar, e aí um dos nomes, né, que o Santos, indicado pelo Sampaoli, conseguiu fechar foi o do Cueva, que pertencia ao Krasnodar. O que acontece? O contrato era de empréstimo de 1 ano com obrigação de compra ao final dessa temporada. O que acontece, né, tinha um contrato de empréstimo, depois o Cueva assinaria o contrato em definitivo. Só que, em janeiro de 2020, o Cueva parou de ir para o CT. Não se reapresentou, não deu satisfação e um belo dia postou um story lá no Instagram no centro de treinamento do Pachuca e alegou que por falta de pagamento, né, de salário, luvas, enfim, ele não voltaria ao Santos e que jogaria no Pachuca. O que a FIFA fez? A FIFA deu ok para que o Cueva jogasse no Pachuca, mas falou: Santos, se você quiser contestar isso na justiça, receber algum valor, alguma indenização, você pode. E foi o que o Santos fez. Entrou na justiça contra o Pachuca e também contra o jogador. E temos aqui a decisão do CAS, como diz a matéria que está lá na OneFootball, que diz o seguinte: Santos vence o Pachuca e aguarda pagamento de 24 milhões por Cueva. A Corte Arbitral do Esporte, o CAS, decidiu manter a decisão da FIFA de condenar o meia Cristian Cueva e o Pachuca do México pela transferência forçada do jogador em 2020. Assim, o clube terá que desembolsar uma quantia de quase 24 milhões, né? Para ser mais exata, 23,9 milhões. A informação inicial foi publicada pelo Lance. O julgamento chegou ao final na esfera esportiva, isso é importante, na esfera esportiva. O Pachuca e o Cueva ainda podem recorrer à Suprema Corte da Suíça nos próximos 30 dias para tentar anular a sentença na esfera judicial, algo considerado bastante improvável por especialistas ouvidos pelo Diário do Peixe. Após esse prazo de recurso, né, mais 30 dias, o clube mexicano e o jogador têm 45 dias para realizar o pagamento. Caso o pagamento não seja feito, o Pachuca ficará proibido de registrar atletas, o famoso transfer ban, que o santista infelizmente conhece muito bem. E Cueva impedido de jogar. Então, né, se ele está pensando em jogar para algum outro clube, vai precisar honrar com esse pagamento para o Santos, né, ele e juntamente o Pachuca. E aí sei lá como que eles vão decidir isso. Se vai ser o Pachuca que vai pagar, o Cueva que vai pagar, se vai ser meio a meio, faço a menor ideia. Mas enfim, continuando. Desde o começo do processo, o Pachuca alegou não ter induzido o jogador à quebra de contrato. Ah, como o Pachuca é bonzinho, né, gente? Como o Pachuca é bonzinho. Cueva, por sua vez, afirmou que a rescisão aconteceu por atraso no pagamento de direito de imagem e salário, a ausência dos jogos do clube e a não inscrição no Campeonato Paulista. Na defesa, o Peixe refutou a justificativa do atleta, enviando uma réplica à FIFA e provando que cumpriu os compromissos dentro do prazo. Além disso, afirmou que Cueva não cumpriu com os requisitos do artigo 14b do regulamento da FIFA. A Corte Arbitral do Esporte,
calma aí, avaliou que todos os argumentos de Cueva não eram suficientes e o atleta não tinha motivos para apelar por justa causa. Também afirmou que o Pachuca teve responsabilidade na contratação, já que sabia sobre a disposição do artigo 17.2, né, da FIFA, e correu esse risco. E aí, qual que foi essa decisão final do CAIS, que foi decidido? Descontar 17.740.000, né, e alguns quebrados aí, dos salários em que o Santos economizou, descontar 2,9 milhões correspondentes à diferença entre a projeção salarial do contrato de trabalho com o Pachuca e a projeção salarial do contrato de trabalho com o Santos. E definiu que a compensação final é de 21 milhões com juros de 5% ao ano desde 8/6/2020, que atinge a importância de 24 milhões. E aí, o Cristiano Caos, que é sócio, né, da empresa de advogados que o Santos contratou, disse o seguinte, abre aspas, passados quase 3 anos de processo e 2 instâncias na FIFA e no CAS, enfim a decisão final foi excelente. Cueva e Pachuca ainda não poderiam tentar a anulação da decisão no Supremo Tribunal Federal da Suíça, mas isso é improvável, pois um percentual muito baixo de processos é admitido nessa corte. Entendo que foi um golaço do Santos, dessa vez fora das 4 linhas. O peruano foi um pedido do técnico Sampaoli, mas não conseguiu render o esperado. Ao todo foram 16 jogos com a camisa santista. Então, ainda há uma possibilidade de recurso, né, que o Cueva e o Pachuca podem entrar lá na Suíça, mas de acordo com o representante, né, que está representando o Santos nesse processo, né, do escritório de advocacia, acha que isso é muito difícil e aí o Santos vai receber sim cerca de 24 milhões por conta dessa confusão toda entre Pachuca, Santos e Cueva, principalmente, né, Cueva e Pachuca. E aí você vai me falar, tá, Nájila, legal, o Santos vai receber aí esses 24 milhões, né, provavelmente, ainda não tá 100% garantido, mas existe uma grande chance, né, de acordo com o que a gente leu aqui. O que o Santos vai fazer com o dinheiro? E aí tem uma matéria do Fábio Lázaro que fala o seguinte, o Santos definiu um destino para os 23,9 milhões que tem direito a receber do caso Cueva. Segundo a apuração do Lance, o Peixe pretende quitar a dívida com o Krasnodar, time russo que detentia os direitos econômicos do jogador peruano quando o Alvinegro o contratou em 2019. Na ocasião, o clube comprou o meio atacante por 7 milhões de dólares, o que dava 35 milhões na cotação à época. A reportagem soube que, deste montante, o Peixe ainda deve cerca de 3,5 milhões de dólares, né? Mais ou menos 17 milhões de reais. Ou seja, com a destinação da indenização do caso Cueva para o pagamento da dívida com o Krasnodar, sobrariam 6,2 milhões. Essa parte do dinheiro ainda não possui um fim definido. Então, assim, uns 18 milhões, vamos arredondar? Vai para pagar a dívida que tem com o Krasnodar e aí vai sobrar um troquinho aí, uns 6 milhões, para que o Santos utilize isso da forma que bem entender. Contratar jogador, pagar salário, pagar outra dívida, não sei. Mas é uma boa notícia, né? De fato é uma boa notícia, porque fizeram uma sacanagem com o Santos, o Pachuca e também o próprio Cueva. Então, que bom, né, que ao que tudo indica, repetindo, o Santos vai receber essa quantia. Não vai ser 40 milhões, né, como foi noticiado anteriormente, como a gente falou aqui, a gente até leu, né, o que foi descontado pelo CAS, questão de salário que o Santos economizou, né, e enfim, então 24 milhões, mas já é o valor suficiente para esquecer essa novela de caso Cueva, que foi, né, uma questão negativa na história do Santos Futebol Clube. Mais um jogador que chega com expectativa e acaba não correspondendo dentro de campo, tá certo? Mas me fala aqui o que você achou dessa notícia, lembrando que essa e outras informações do Santos você encontra lá na OneFootball, então é importante você ter o aplicativo para que você sempre receba notícias do Peixão. O link está na descrição. Grande abraço para vocês, obrigada pela companhia, a gente se vê no próximo vídeo.